Uma criança de 5 anos canta reggae em patuá, jamaicano perfeito, um dialeto que linguistas levam anos para dominar, e descreve com precisão cirúrgica a sensação física de um melanoma se espalhando pelo corpo. Ele chora ao tocar um violão pela primeira vez, sussurrando entre lágrimas: "Eu sinto falta de Rita, mãe. Meus dedos lembram cada acorde." Como explicar que uma criança brasileira, nascida em Londrina, jamais exposta à Jamaica, carregue memórias sensoriais de uma vida que terminou décadas antes de seu nascimento? E mais aterrorizante, o que acontece quando essas memórias vêm acompanhadas de dor física que não deveria existir? Era uma tarde cinzenta de abril, quando o céu parecia segurar a respiração antes da chuva, que tudo começou. Henrique Cardoso brincava descalço no pequeno jardim dos fundos, empilhando pedras em círculos concêntricos, quando parou subitamente e olhou para o próprio pé direito com uma expressão que não combinava com seus 5 anos. Renata Cardoso, nutricionista de 42 anos, mulher de rotinas precisas e fé inabalável na lógica, observava o filho pela janela da cozinha enquanto cortava legumes para o jantar. Ela sempre notara algo diferente em Henrique, uma seriedade prematura, uma forma de olhar o mundo como se estivesse revisitando lugares, não descobrindo-os. Mas naquela tarde, algo mudou. O menino segurava o pé direito com ambas as mãos, os olhos castanhos que pareciam carregar décadas de memórias fixos em um ponto invisível, e seu corpo pequeno tremia ligeiramente. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando viu o filho levantar e caminhar até a janela, arrastando levemente o pé direito. "Mãe, dói aqui", disse Henrique, apontando para o dedo do pé com naturalidade desconcertante. "Doía quando eu era Bob. Começou como uma machucadinha embaixo da unha, mas eles não quiseram parar os shows. Eu sabia que ia me matar." O sangue gelou nas veias de Renata. Deixou a faca cair sobre a tábua de corte, produzindo um som seco que ecoou pela cozinha silenciosa. Como uma criança de 5 anos sabia sobre melanoma subungual? Como conhecia detalhes médicos que nem ela, profissional de saúde, dominava completamente? "Henrique, onde você ouviu isso? Foi na televisão?" perguntou, a voz tremendo imperceptivelmente. O menino a encarou com paciência desconcertante, como se estivesse explicando algo óbvio para alguém que se recusava a compreender. "Não ouvi, mãe. Eu sou Bob Marley e posso provar." Ele caminhou até a sala. Pegou o violão velho que pertencia ao avô e que ninguém tocava havia anos e começou a dedilhar acordes complexos, suas mãos pequenas se movendo com memória muscular impossível. "One Love, One Heart", cantou em patuá perfeito, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sinto falta de cantar para as pessoas, mãe. Sinto falta dos meus filhos. Rita..." Sua voz quebrou. "Rita deve estar tão velha agora." Renata precisou se sentar. A sala girou ao seu redor como se o eixo do mundo tivesse se deslocado alguns graus. Henrique nunca havia tocado aquele instrumento. Nunca havia sido exposto a reggae de forma sistemática. Jamais ouvira falar de Rita Marley. "Você disse Rita? Quem é Rita, meu filho?" "Minha esposa", respondeu Henrique, limpando as lágrimas com as costas da mão, um gesto adulto demais para seu corpo. "Ela cuidava de tudo quando eu viajava. Eu a amava, mas também amava outras mulheres. Isso me fazia sofrer." Ele parou, olhando para as próprias mãos. "Eu lembro do cheiro de Trent Town, mãe. Ervas queimando, suor, madeira velha molhada pela chuva. Lembro de jogar futebol com os pés descalços nas ruas de pedra. Lembro de sentir a música subindo do chão, como água descendo uma montanha, inevitável." Seus olhos encontraram os dela, e neles havia uma profundidade perturbadora. "Lembro de morrer devagar, sabendo que tinha tanto ainda para cantar." Naquele momento, Renata Cardoso compreendeu que a realidade que conhecia havia se partido como um espelho,
e pelos fragmentos espreitava algo impossível de ignorar. Como uma criança brasileira de 5 anos, carregava cicatrizes emocionais e sensoriais de um homem jamaicano morto em 1981. E se cada palavra de Henrique fosse verdade, o que isso significava sobre a natureza da morte, da memória, da própria existência? Ela olhou para o filho, que agora acariciava as cordas do violão com reverência quase religiosa, e sentiu que estava diante de um mistério maior do que sua mente poderia suportar. Adriana não dormiu naquela noite. Ficou até às 4 da madrugada alternando entre olhar para o desenho de Gabriel e pesquisar freneticamente no Google sobre Fibonacci, proporção áurea e Picasso. Cada busca a levava a artigos acadêmicos que confirmavam a precisão matemática dos cálculos do filho, mas nenhum, absolutamente nenhum, mencionava um segundo quadro secreto de A Mulher que Chora. Quando o sol começou a pintar o céu de Petrópolis com tons alaranjados, ela fotografou o desenho de Gabriel e o comparou lado a lado com reproduções digitais do quadro original de Picasso. Seus dedos tremiam na tela do celular conforme ampliava as imagens. As proporções marcadas pelo menino correspondiam exatamente à razão φ, 1,618 até a 9ª casa decimal. Como uma criança que mal conseguia amarrar os próprios sapatos, havia calculado ângulos com precisão de décimos de grau. Gabriel acordou às 7 como sempre, mas não foi direto para os brinquedos. Caminhou até a sala com passos lentos, quase relutantes, e se posicionou novamente diante do quadro. Adriana observava da cozinha o café esquecido na xícara. "Mãe, você precisa entender uma coisa", disse ele sem tirar os olhos da pintura, sua voz carregando um peso que não cabia naquele corpo pequeno. "Não é só esse quadro. Ele pintou 2. Um para o mundo ver, esse que todo mundo conhece, e outro, o verdadeiro, para guardar a verdade que ninguém podia saber." Virou-se para ela, e Adriana viu lágrimas brilhando nos olhos castanhos do filho. "Guernica foi a distração, mãe. Todo mundo olhou para Guernica, para o grito, para o cavalo, para a morte. Mas Weeping Woman era o mapa da dor verdadeira dele, da dor dela." As palavras de Gabriel ecoavam na sala silenciosa como pedras caindo num lago profundo. Adriana sentiu o coração disparar quando o filho pegou novamente o lápis e começou a escrever numa folha limpa. A caligrafia era infantil, mas os números saíam com precisão cirúrgica. Sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, marcando distâncias exatas entre elementos do quadro. Depois uma nota que fez o sangue de Adriana gelar. Ele usou 89 pinceladas no lenço. 89 é Fibonacci. E o quadro que todo mundo conhece mede 60 por 49 centímetros. Mas ele queria 1,618, a proporção perfeita. Então o quadro verdadeiro, o secreto, tem 81 por 50, a proporção áurea exata, sem erro. Foi nesse momento que a racionalidade de Adriana, construída em anos de faculdade de arquitetura e cálculos precisos, começou a desmoronar. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Fernando Bastos, colega de faculdade que agora era professor de geometria descritiva na PUC-Rio. Eram 7h47 da manhã de um domingo. Fernando atendeu com voz sonolenta, mas quando Adriana começou a explicar a situação, ouviu apenas respiração pesada do outro lado. Ela enviou a foto dos cálculos de Gabriel pelo WhatsApp. 3 minutos depois, o telefone tocou. "Adriana, de onde você tirou isso?" A voz de Fernando não estava mais sonolenta. Estava alterada, quase aguda. "Esses cálculos estão corretos até a 5ª casa decimal. Quem fez essa análise? Qual programa você usou?" "Foi meu filho, Fernando. Ele tem 5 anos. 5 anos. O silêncio que se seguiu durou longos segundos. Adriana quase pensou que a ligação havia caído. "Você está me dizendo que uma criança de 5 anos fez isso sozinho? Olhando para uma reprodução barata de uma loja de decoração?"
Fernando respirou fundo. Isso é impossível, Adriana. Uma criança não consegue... Espera, você está brincando comigo? É algum tipo de teste? Antes que Adriana pudesse responder, Gabriel puxou o telefone da mão dela. Oi, o senhor é professor de geometria? Sua voz era calma, educada. O senhor sabe quem é Dora Maar? Ela era fotógrafa, muito talentosa, mas ninguém lembra disso porque todo mundo só lembra dela chorando nos quadros dele. Fernando ficou em silêncio. Gabriel continuou, cada palavra saindo com a naturalidade de quem comenta o clima. Ela sabia dos números. Picasso pintou a dor dela em código matemático porque assim só quem realmente entendesse ia ver. E ele escondeu o quadro verdadeiro em Madrid. Coordenadas 40,468 Norte, 3.738 Oeste, no subsolo do museu, sala 7B. Ele levou lá em 1937, antes da Guerra Civil, porque sabia que precisava proteger. Não era só arte, era memória, era prova. A linha caiu. Por 20 segundos, apenas o sinal de ocupado. Então o telefone tocou novamente, Fernando retornando a chamada. Adriana? Sua voz estava diferente agora. Controlada, mas com um tremor subjacente. Você precisa trazer esse menino aqui. Amanhã? Não terça, não semana que vem. Amanhã? Essas coordenadas que ele deu, eu preciso verificar uma coisa. Mas se for o que estou pensando, isso é. Não sei nem como nomear o que isso é. No dia seguinte, um domingo frio de outubro, Gabriel acordou às 6h12 da manhã e foi direto para o quadro pendurado na sala. Não disse bom dia, não pediu café. Apenas se sentou no chão, pegou lápis de cor e papel sulfite e começou a desenhar. Adriana o observava da cozinha, ainda de roupão, café esquecido esfriando na caneca. Os movimentos do filho eram rápidos, precisos, quase mecânicos, espirais, números, símbolos que pareciam algum tipo de código. Ricardo, seu marido, engenheiro de uma construtora local, desceu as escadas bocejando e parou ao ver a cena. Ele está assim desde quando? Sussurrou. 6h12, respondeu Adriana sem desviar os olhos do filho. Nem olhou para mim, só desenha. 40 minutos depois, Gabriel finalmente parou. Tinha 6 folhas de papel cobrindo o chão ao redor dele, todas preenchidas com desenhos, cálculos e anotações. Levantou-se, caminhou até a mesa onde os pais agora tomavam café em silêncio e começou a explicar como se estivesse apresentando um trabalho escolar. As lágrimas no quadro secreto não são só lágrimas, são coordenadas estelares. Ele pintou um mapa do céu de 26 de abril de 1937, o dia do bombardeio de Guernica, o dia que tudo mudou para ele e para Dora. Apontou para um dos desenhos. Vê essas estrelas aqui? Ele usou a posição delas para marcar onde o quadro deveria ficar, como um GPS astronômico, porque ele sabia que algum dia alguém ia entender. Ricardo, homem prático acostumado a lidar com concreto e tijolos, limpou a garganta. Filho, onde você aprendeu sobre astronomia? Gabriel o encarou com aqueles olhos que pareciam carregar séculos. Eu não aprendi, pai. Eu só sei. Do mesmo jeito que você sabe que 2 mais 2 é 4, sem precisar pensar. Eu olho e sei. Voltou sua atenção para os desenhos. E tem mais. Dora estava grávida. Ninguém sabia, nem a família dela, mas ela perdeu o bebê 3 dias depois de Guernica. O choque, o medo, o bombardeio a afetou mesmo estando longe. E Picasso pintou a tristeza dela, toda a tristeza, no quadro secreto, porque ela nunca mais foi a mesma depois disso. Adriana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Gabriel, como você sabe disso? De onde vem essa informação? O menino a olhou com uma expressão que mesclava confusão e clareza absoluta. Eu não sei de onde vem, mãe, mas sei que é verdade. Sei como sei que te amo. Simplesmente sei. Apontou para outro desenho, este mostrando dimensões precisas. O quadro verdadeiro mede 81 por 50 centímetros.
É a proporção áurea perfeita, 1:618. O que está nos museus, o que todo mundo conhece, é 60:49. Picasso deixou o imperfeito para o mundo e guardou o perfeito para ela, para Dora, como presente e como prisão, porque o amor deles era perfeito e destrutivo ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a notícia sobre Gabriel começou a se espalhar discretamente pelos círculos acadêmicos. Fernando Bastos, inicialmente cético, não conseguiu parar de pensar nos cálculos do menino. Depois de testar Gabriel pessoalmente na PUC-Rio, vendo-o identificar proporções áureas em obras de Picasso e outros artistas com precisão cirúrgica, o professor tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para uma antiga colega de doutorado, Dra. Mariana Rodrigues, historiadora de arte brasileira que vivia em Barcelona há 15 anos e havia dedicado sua carreira inteira a estudar Picasso e seu círculo íntimo. Mariana era autora de Dora Maar, Além do Olhar de Picasso, publicado em 2019 e considerado referência no assunto. Se alguém podia validar ou destruir as afirmações de Gabriel, era ela. Mariana, sei que vai parecer loucura, mas preciso que você veja uns vídeos, disse Fernando ao telefone, escolhendo cada palavra com cuidado. Enviou as gravações que Adriana havia feito, Gabriel explicando as proporções, desenhando o quadro secreto de memória, descrevendo detalhes sobre Dora Maar que não constavam em nenhum livro. A resposta de Mariana chegou 4 horas depois. Apenas 3 palavras no WhatsApp. Estou indo aí. Uma semana depois, no sábado seguinte, Dra. Mariana Rodrigues chegou ao Rio de Janeiro. Tinha 41 anos, cabelos presos num coque severo e olhos que carregavam décadas de análise minuciosa de cada pincelada de Pablo Picasso. Encontraram-se num café discreto em Copacabana antes da visita à família. Fernando mostrou-lhe todos os desenhos, todas as anotações. Mariana estudou cada linha em silêncio absoluto, ocasionalmente fazendo anotações num caderno de couro gasto. No final da tarde, subiram até Petrópolis. Quando Gabriel abriu a porta e viu Mariana, algo extraordinário aconteceu. Ele sorriu, um sorriso triste e antigo. A senhora estudou Dora a vida toda, não foi? Disse sem apresentações. Deve ter sido difícil, porque ela não deixou muita coisa escrita, só fotografias. E silêncio. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como você sabe que eu estudo Dora Maar? Gabriel a conduziu até a sala, até o quadro na parede. Porque a senhora tem os olhos dela, tristes, mas fortes. Picasso gostava de olhos assim, olhos que guardavam segredos. Durante as 3 horas seguintes, Mariana aplicou uma metodologia rigorosa que desenvolvera em anos de pesquisa acadêmica. Trouxera documentos originais, fotos de arquivo, cartas privadas que conseguira acessar em museus europeus. Mostrou a Gabriel uma carta de Picasso datada de 1938, escrita em espanhol. Gabriel, você consegue ler isso? O menino olhou rapidamente e apontou para uma frase específica. Aqui. La verdad llora em silêncio. A verdade chora em silêncio. Ele escreveu isso depois de esconder o quadro. É sobre o quadro secreto, sobre o que Dora nunca soube que ele guardou. Mariana ficou pálida. Como você sabe ler em espanhol? Gabriel franziu a testa, genuinamente confuso. Eu não sei ler espanhol, mas quando é sobre ele, sobre Picasso e Dora, eu simplesmente entendo. As palavras fazem sentido na minha cabeça. A pesquisadora então mostrou uma fotografia que nunca fora publicada, obtida através de contatos pessoais com a família Maar. Era Dora em 1937, posando para a câmera, uma das raras fotos onde ela aparecia diante da lente ao invés de atrás. Gabriel olhou e sua expressão mudou completamente. Essa foto foi tirada 3 semanas antes. Vê como ela está tocando a barriga? Não é pose. Ela sabia que estava grávida. Ainda não tinha contado para ele.
Estava esperando o momento certo, mas o momento certo nunca chegou. Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura acadêmica, mas suas mãos tremiam ao fazer anotações. Aplicou mais testes, mostrou 20 eventos da vida de Picasso embaralhados e pediu que Gabriel os colocasse em ordem cronológica. Ele acertou 19. O único que contestou: "Este aqui está errado." Ele não estava em Paris em 15 de março de 1936. Estava em Juan-les-Pins, sozinho, pintando o mar. Ele foi lá para pensar, para decidir se ficava com Dora ou se voltava para Marie-Thérèse. Ele escolheu Dora. Mariana verificou suas fontes. O livro de referência que usara tinha, de fato, um erro, corrigido apenas em edição posterior de 2015. Como Gabriel sabia? Quando Mariana mostrou fotos do ateliê de Picasso, Gabriel apontou para um pincel específico numa das imagens. Esse pincel verde e dourado era o preferido dele para pintar lágrimas. Ele chamava de pincel Dora, mas nunca na frente dela. Só quando estava sozinho no ateliê, conversando com os quadros. A pesquisadora não tinha como verificar imediatamente, mas anotou tudo. Gabriel então descreveu o processo de criação com detalhes técnicos impossíveis. Ele pintava as lágrimas sempre por último, sempre. Porque precisava sentir a dor completa do quadro inteiro antes de adicionar o choro. E ele misturava a tinta com cinza de cigarro. Dora fumava gitanes. Ele guardava as cinzas numa latinha de metal e misturava com o pigmento branco e azul. Dizia que assim a dor dela ficava literalmente dentro da pintura. Mariana fechou seu caderno lentamente. Em 15 anos, estudando esse período específico da vida de Picasso, pesquisando em arquivos de Paris, Barcelona e Madrid, entrevistando pessoas que conheceram Dora, ela jamais encontrara referências a essas técnicas específicas. Gabriel, eu preciso saber. Você precisa me dar algo que me permita ir às autoridades do museu em Madrid e pedir acesso à sala 7B. Algo tão específico que eles não possam ignorar. Gabriel fechou os olhos. Ficou em silêncio por 2 minutos inteiros, tão imóvel que parecia uma estátua. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas escorrendo. Foi até a mesa, pegou papel e lápis e desenhou. A caixa que guarda o quadro tem uma inscrição gravada em latim. Lacrimae rerum, pro filio que nunquam fuit. As lágrimas das coisas. Para o filho que nunca existiu. Sua voz falhou. E tem um número gravado. 375-426. A data ao contrário. 26 de abril de 1937, Guernica. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como você sabe disso? Gabriel limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu sinto. Ele chorou quando selou aquela caixa. Chorou sozinho, de noite. Depois que Dora dormiu. E ela nunca soube. Ele fez o quadro para ela, mas escondeu dela. Porque a dor era grande demais para dividir. 4 semanas depois, após uma mobilização internacional que envolveu 7 especialistas em Picasso de 3 continentes, o Museu Reina Sofia autorizou formalmente a busca na sala 7B. A condição era clara. Comitê internacional presente. Representantes do museu. Documentação completa. Mariana conseguiu convencer as autoridades de que o consultor especial precisava estar presente. Não revelou que se tratava de uma criança de 5 anos. No dia 18 de novembro, Adriana, Gabriel e Mariana desembarcaram em Madrid. O voo fora tenso. Gabriel passara as 7 horas olhando pela janela, observando as nuvens em silêncio. Quando Adriana perguntou se estava nervoso, ele apenas respondeu: "Não é nervosismo, mãe. É tristeza antecipada. Quando abrirem a caixa, todos vão sentir o que ele sentiu e o que ela nunca soube que ele sentiu." Naquela noite, no hotel próximo ao museu, Gabriel não conseguiu dormir. Adriana o encontrou às 3 da manhã sentado na cama, olhando para as próprias mãos. "Você está com medo?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Gabriel balançou a cabeça. "Não é medo.
é que quando vocês acharem o quadro, vão entender que o amor pode ser perfeito e destruidor ao mesmo tempo, e eu vou sentir tudo de novo. A dor dele, a dor dela, o filho que não nasceu, tudo vai voltar. Às 9h30 da manhã do dia 19, eles entraram no subsolo do Museu Reina Sofia. A temperatura era controlada em 18 graus. A sala 7B tinha 47 caixas catalogadas de armazenamento. Presentes estavam Dr. Javier Morales, curador-chefe do museu, Dr. Jean-Pierre Dubois, do Musée Picasso de Paris, Dra. Sophie Laurent da Sorbonne, 2 conservadores espanhóis, além de Mariana, Adriana e Gabriel. Todos olharam para o menino quando ele entrou. Gabriel fechou os olhos, ficou imóvel por 10 segundos, então caminhou com passos firmes até o canto esquerdo do fundo da sala. Apontou sem hesitar. É aquela, a terceira da pilha. Madeira escura. Selo de cera vermelha. A equipe retirou a caixa indicada com cuidado reverente. Media 95 por 65 por 15 centímetros. Madeira de carvalho, visivelmente antiga, coberta por uma fina camada de poeira acumulada por décadas. E lá estava, o selo de cera vermelha intacto. Dr. Javier examinou com lupa, as mãos tremendo. Esta caixa não está em nosso inventário digital. Tem que ter mais de 50 anos. Mas como... Gabriel interrompeu suavemente. Virem ela. Na parte de baixo tem algo gravado. 3 homens viraram a caixa com cuidado. E lá, entalhado na madeira escura, estava Lacrimae Rerum, Profilio que nunquam fuit, 3 Cecel 426. O silêncio que desceu sobre a sala era tão denso que parecia sólido. Doutora Sophie começou a chorar baixinho. Dr. Jean-Pierre sussurrou em francês. Mon Dieu, ele estava certo. Estava tudo certo. Os conservadores quebraram o selo seguindo protocolos rígidos. Retiraram o tecido ácido neutro amarelecido pelo tempo. E então, como uma visão emergindo de um sonho de 87 anos, o quadro foi revelado. La Mujer que llora segundo. A Mulher que Chora, versão secreta. 81 por 50 centímetros exatos. A mesma Dora, mas diferente. As lágrimas formavam uma espiral dourada perfeita. No canto inferior esquerdo, visível apenas com lupa, uma pomba minúscula. No canto inferior direito, 2 assinaturas. Picasso, em preto, e DM em vermelho, dentro de um coração partido. A primeira obra conhecida onde Dora Maar havia assinado junto com ele. Gabriel se aproximou do quadro como se caminhasse em direção a algo sagrado e terrível. Estendeu a mão, tocou levemente a superfície. Suas pernas cederam e ele caiu de joelhos, soluçando com uma intensidade que fez todos na sala recuarem instintivamente. Ela nunca soube que você guardou, sussurrou ele para o quadro, para Picasso através do tempo. Ela achou que você tinha esquecido, que tinha pintado e seguido em frente. Mas você lembrou. Sempre lembrou. E doeu tanto que você precisou esconder até de si mesmo. Adriana se ajoelhou ao lado do filho, abraçando-o enquanto lágrimas desciam por seu próprio rosto. Ao redor deles, alguns dos maiores especialistas em Picasso do mundo observavam em silêncio atônito. 3 dias depois, os testes técnicos confirmaram o que todos já sabiam no fundo. Autêntico. Pigmentos consistentes com 1937. Cinza de cigarro misturado a tinta. Estilo, técnica, toque do pincel. Tudo irrefutavelmente Picasso. Valor estimado, 150 milhões de euros. Importância histórica, incalculável. A descoberta sacudiu o mundo da arte. The New York Times, Le Monde, El País, todos cobriram. Mas Gabriel permaneceu anônimo, protegido por Mariana, identificado apenas como fonte com conhecimento especializado. 6 meses depois, Gabriel voltou a ser uma criança comum. Brincava, ria, ia à escola. Mas Adriana notou que às vezes, quando nervoso,
Ele ainda desenhava espirais áureas nas margens dos cadernos. Uma tarde, enquanto tomava um suco no quintal, Gabriel olhou para a mãe e disse com naturalidade desconcertante: "Mãe, tem outro, em Paris, no Musée d'Orsay, Monet. Ele pintou Camille morta, mas existe outro quadro, dela viva, sorrindo, escondido no subsolo. Sala 12C. Quer que eu te mostre onde?" Adriana sorriu, mas sentiu aquele arrepio familiar. Talvez devêssemos descansar um pouco, amor. E se o conhecimento não morresse com o corpo? E se as emoções mais profundas ficassem impressas na própria realidade, esperando alguém sensível o suficiente para decifrá-las? Gabriel Nogueira provou que sabia o impossível, mas a verdadeira pergunta não é como ele sabia. É quantos outros segredos estão escondidos, em subsolos de museus ao redor do mundo, esperando serem revelados. E quem será o próximo a ver o que todos ignoram?